Boa noite a todos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Toma o teu assento aí. Louvamos ao Senhor mais uma vez por estar exposto à sua palavra. E eu creio que nessa noite tem algo sobrenatural da parte de Deus para nos tratar, para nos curar, para nos influenciar. E eu creio que tão somente nessa noite eu quero pedir, a tua atenção sobre tudo o que for falado, tudo aquilo que for derramado sobre esse lugar. Eu creio que certamente vai haver uma mudança, uma transformação na tua vida, onde esse tema, a primeira mensagem foi sobrenatural já. Quem esteve aqui, assistiu ela, ouviu ela, Deus nos tratou de uma forma sobrenatural. E eu creio que tudo o que tem sido derramado dessa plataforma nas nossas vidas tem sido para essa transformação, tem sido para essa mudança, tem sido para nos influenciar e não sermos influenciados por aquilo que os outros falam a nosso respeito, ou até mesmo que o mundo nos fala. E eu creio que esse tema tão somente vem para nos alinhar novamente, vem para nos posicionar neste começo de ano aí. Amém? Meus queridos, eu creio que o Senhor, Ele tem para cada um de nós um propósito específico para as nossas vidas. Eu creio que eu e você, nós nascemos com um propósito da parte de Deus para servir aqui nessa terra, para ser alguém com um propósito do Senhor aqui nessa terra. Mas enquanto nós não olharmos para aquele que nos gerou, aquele que nos formou, aquele que nos colocou nessa terra, e entender que é Ele que nos influencia através de tudo aquilo que Ele quer, muitas das coisas não são mudadas, e muitas das coisas não são entendidas dentro de nós, porque nós queremos o propósito, mas não queremos aquele que propõe o propósito para nós vivermos aqui na terra. Então nós caminhamos e andamos de uma forma, de qualquer jeito, de qualquer forma, achando que estamos no propósito, mas sem olhar para Ele, nada vai acontecer. Se nós não olharmos para aquele que nos criou, e ver nele o propósito estabelecido que Ele tem para as nossas vidas, nada vai mudar. Nós vamos andar como qualquer um anda, como qualquer um fala, como qualquer um age diante das situações que aparecem nas nossas vidas. E eu creio que, além de nós entendermos tudo isso, que foi Ele que nos criou, que foi Ele que nos formou, que foi Ele que tem que ser a nossa influência, eu creio que a palavra dEle para nós também tem que ser essa influência. Porque enquanto nós vivermos de uma meia influência dentro da palavra, nada vai se cumprir, ou nada vai acontecer. Tudo que nós vemos são pessoas que vivem uma meia influência, uma meia verdade. E a palavra de Deus não diz isso para as nossas vidas. Não é o que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. Sabe? Ser influenciado pela palavra vai mudar totalmente a nossa forma. O problema é que nós vemos pessoas com convicções daquilo que para elas é certeza, mas não tem uma convicção, uma certeza dentro da palavra, e acaba vivendo essa meia convicção, sabe? E eu creio que esse tema, influenciadores ou influenciados, ele revela muito o que a palavra nos diz. E quando nós vamos olhar a Bíblia, e eu creio que de ponta a ponta nós vamos ver homens influenciadores que têm que nos influenciar. Quando nós caminhamos lá para Gênesis 39, que vai falar do momento que José chega na casa de Potifar, depois de passar por aquele todo o que passou, de ser vendido, ele chega na casa desse homem. E ali esse homem observa quem é José. E a Bíblia vai dizer que esse homem, esse estadista, esse Potifar, viu em José algo que poderia o mudar. Ou seja, José entra nessa casa e começa a observar tudo o que estava acontecendo.
E todas as coisas vai dizer que o Senhor o abençoava, que o Senhor era com ele, que o Senhor estava com ele. José não estava na sua casa, José não estava no seu país, mas ele estava com a presença daquele, ele carregava a presença, ele entendeu para aquele propósito que ele iria passar. E ao chegar na casa dessa mulher, o seu dono os dá todas as coisas. Você pode fazer tudo isso, todas as coisas. Você abaixo de mim tem todo, vai ser o cuidador da minha casa. Mas, como você sabe muito bem, chega uma mulher, a mulher de Potifar, que nós acreditamos ser uma mulher muito bonita, e começa ali querer se deitar com José. Mas José é um homem que não é influenciado por aquilo que o mundo oferece. José é alguém que olha e ao ver aquilo acontecendo, eu posso todas as coisas nessa casa, só que eu não te quero. E se manda. Alguém que entende que é influenciador, ele não se influi pelas coisas que estão acontecendo, por aquilo que chega aos seus olhos, por mais que seja bom, por mais que seja bonito, não é o que o Senhor quer para mim, então eu não quero. E ele se aparta de tudo aquilo ali. E eu creio que nesses últimos tempos, Deus tem buscado muito homens e mulheres para ser influenciador. E o que eu quero nessa noite caminhar com você e tentar explicar tudo aquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, está lá no livro de Daniel e no capítulo 1. E nós vamos ler do versículo 4 ao 21, para nessa noite fazer menção àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Daniel, no capítulo 1, a partir do 4. Glória a Deus. Todos acharam aí? Vamos lá? Jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhe ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônicos. O rei designou-lhe uma porção diária das mesmas iguarias da sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos, e depois disso estariam habilitados para servir ao rei. Entre esses estavam alguns jovens vindo de Judá, cujo nome em hebraico significava Daniel, Deus é o meu juiz; Ananias, Yahvé é misericordioso; Misael, ninguém se compara a Deus; e Azaria, Yahvé é o meu socorro. O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhe novos nomes a Daniel. Chamou Belsassar, que em babilônico quer dizer Bel, proteja a sua vida. A Ananias denominou Sadraque, amigo do rei. Misael nomeou Mesaque, quem é como Deus Lua. E Azarias deu o nome de Abednego, servo do Deus Mercúrio. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa real, e só solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. E Elohim, Deus fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração por ele. Todavia, aquele mordomo advertiu a Daniel, dizendo: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os outros rostos dos jovens da vossa idade, o rei poderá pedir a minha cabeça.
por vossa causa. Então Daniel disse ao encarregado do designado pelo chefe dos oficiais, para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legume para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com os jovens que comem as iguarias da mesa do rei, e trajes os teus servos conforme a tua própria observação e juízo. Assim, ele atendeu ao pedido de Daniel e observou a experiência proposta por 10 dias. Passado 10 dias, a aparência dos 4 rapazes era melhor e demonstravam estar mais saudáveis e fortes do que todos os jovens que se alimentavam da comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida e o vinho do rei que lhe havia sido designado, e em lugar dessas iguarias e do vinho real, passou a servi-los vegetais. No caso desses 4 jovens, aprovou a Deus e lhe abençoou com especiais sabedorias e inteligência em toda a cultura e ciência. E Daniel ainda recebeu algo a mais: sabia interpretar sonhos e visões e todos os tipos. Então, passado o tempo que o rei havia determinado para a preparação dos jovens servos, o chefe dos oficiais os trouxe para a presença de Nabucodonosor e os apresentou. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém que se comparasse a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de todos que eles passaram a servir o rei. E o rei concluiu que era 10 vezes mais sábio e instruído do que todos os magos místicos e adivinhos que haviam em todo o seu reino. E isso em todos os assuntos e matérias referente ao saber e ao discernir, sobre as quais o rei os inquiriu diligentemente. Assim, Daniel permaneceu como oficial do rei até o 1º ano de Ciro, o imperador. Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor pela palavra, hein? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então, essa é uma palavra bastante conhecida para nós cristãos. Para nós, eu creio que você já leu ela, você já meditou muitas vezes nela. E eu creio que, no meu coração, que é chegado realmente esse tempo, na qual Deus tem buscado homens e mulheres para ser influenciadores neste mundo. Pessoas que vão influenciar por aquilo que crerem, por aquilo que está no seu coração, por aqueles princípios que foram estabelecidos na sua vida. E mesmo que estando fora daquele lugar, mesmo que estando fora do seu país, esses jovens mantinham a sua posição. Esses jovens não foram corrompidos com os manjares do rei, com aquilo que o mundo, com aquilo que o rei os oferecia, o rei o ofertou. O rei queria alguém diferenciado, mas muitas das vezes o rei queria alguém da sua forma e do seu jeito. Mas nós vemos aqui esses 4 jovens que não se corromperam por aquilo que o rei ofereceu a eles. E eu quero caminhar com você diante, desse capítulo aqui. Eu creio no meu coração que esse jovem, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram jovens que
estavam num país na qual era deles. E eles foram tirados do seu país. Eles foram tirados daquilo que eles entendiam que era real para a vida deles, que era a verdade para a vida deles. E a partir deste momento, eles são capturados, né, a servir a Babilônia, a servir o rei da Babilônia. Mas eu acho muito lindo a posição desses jovens. Eu acho muito lindo que eles não são influenciados, e pelo contrário, eles vão influenciar. Né? E como eu falei, eu creio que Deus nesses últimos tempos tem procurado muito homens e mulheres, que mesmo fora, né, do seu país, não se corrompe por aquilo que tem sido ofertado pelo mundo. Uma das coisas que nós temos que entender e compreender, que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Então, aqui esses jovens estavam fora do seu país, mas mesmo fora do seu país, eles não se corromperam por aquilo que aquele rei queria os oferecer. E muitas das vezes o que nós temos visto, somos nós sendo influenciados pelo mundo. Somos nós cristãos que não somos deste mundo, sendo influenciados por aquilo que está acontecendo lá fora, né? Tudo que nós vemos nesses dias é o mundo querendo entrar na igreja, e ele sempre vai querer entrar, mas o problema é a falta de nós se posicionar com aquilo que nós acreditamos e mandar fora o mundo daquilo que quer entrar nas nossas vidas. E a primeira coisa que eu quero meditar com você vai estar aqui no versículo 6. Entre esses estavam alguns jovens vindo de Judá, cujo nome era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Repare que esses jovens, eles tinham um nome dado de origem pelo Senhor, na qual nós vemos aqui esse nome deles com todos os seus significados. Nós lemos aqui o significado de cada um deles. Daniel, que queria dizer: Deus é o meu juiz. Ananias, Yahvé é misericordioso. Misael, ninguém se compara a Deus. E Azarias, que significava: Yahvé é o meu socorro. Todos eles tinham um nome dado por Deus. Todos eles, o seu nome tinha um significado na qual alegrava o coração de Deus, que dava honra ao coração de Deus. Mas nós vamos ver que ao eles chegarem nesse país, foi mudado o seu nome. O chefe dos oficiais mudou o nome deles, e o nome deles começou a ser diferente. Daniel, que foi chamado de Belsazar, que na Babilônia queria dizer: Bel, proteja a sua vida. Ananias denominou Sadraque, amigo do rei. A Misael nomeou Mesaque, que é como o deus Lua. E Azarias deu o nome de Abednego, servo do deus Mercúrio. O nome deles foi mudado. O nome deles foi mudado por alguém do mundo. E o que me chama a atenção, o nome pode ser mudado, mas a essência continuava a mesma. Por fora poderiam estar chamando eles de outro nome, mas dentro do coração deles, eles sabiam justamente o significado do nome de cada um deles. Sabe, o problema não é as pessoas nos chamar muitas das vezes por apelido ou qualquer coisa. O problema é esse apelido ser e ficar todo o tempo nas nossas vidas martelando, e nós esquecer da origem na qual nós fomos. Por muito tempo da minha vida, eu não fui conhecido pelo meu nome. Se você chegasse aonde eu moro hoje e perguntasse por Anderson, ninguém ia saber.
Mas se você perguntasse pelo meu apelido, ele mora na rua tal. Ele fez isso, ele faz isso, ele vive ali embaixo, ele vive fazendo isso, isso e aquilo. Então, pelo meu apelido, eu era conhecido naquele bairro. Eu era conhecido pelas pessoas do mundo. Mas sempre teve uma essência que foi colocado no meu coração pelo nosso Deus. Então é essa essência que nós não devemos esquecer. Talvez para muitos eu fosse aquele apelido, mas para Deus sempre o meu nome foi Anderson. Para Deus sempre o meu nome foi Anderson. Então o que eu quero te dizer com tudo isso? Que não importa como os outros te chamam, o que importa é a origem que Deus colocou, que não pode sair do teu coração. Você não pode viver a tua vida toda sendo chamado por aquele apelido, por mais que esse apelido seja carinhoso para você. E como a gente vê as pessoas dando apelidos, principalmente dentro de uma empresa, mas muitas das vezes a pessoa está se comportando como aquele apelido o condiz. A pessoa é chamada por aquele apelido e ela fica feliz por aquilo ali e não demonstra aquilo por quem ela foi dado o seu nome, e acaba sendo influenciada naquele lugar e começa a ser não um influenciador, mas uma pessoa que é influenciada. Então nós vemos aqui, e o primeiro passo que nós vamos entender é justamente isso dali. O oficial mudou o nome deles. Ele pode ter mudado o nome deles, mas eles nunca esqueceram qual era o verdadeiro significado do nome deles. Pelo que você é chamado hoje? Pelo que te conhecem hoje? Por quem você é conhecido hoje? E muitas das vezes a gente fica feliz porque o mundo está nos trajando, porque o mundo está nos dando o rótulo de quem nós não somos. De quem nós não somos. Porque como eu comecei falando, eu creio que para cada um de nós, Deus nos deu um nome. Deus colocou um nome em nós. E é por esse nome que nós somos chamados por Ele. Não pelo um apelido que o mundo, pelo rótulo que o mundo nos dá. Então a primeira coisa que nós vamos entender aqui é justamente isso. Entender a origem do nosso nome dado por Ele. Nós vamos caminhando e vamos parar ali no versículo 8. E no versículo 8 vai dizer: Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro. Quando nós optamos a confessar Jesus e aceitar Jesus no nosso coração, as nossas decisões já não são decisões da carne, mas tem que ser uma decisão baseada naquele que mora dentro do nosso coração, daquele que habita dentro do nosso coração. Agora, já não são mais decisões tomadas fora do coração, e é muito lindo porque ele fala aqui, que Daniel decidiu no seu coração. O coração está onde? Dentro, no seu interior. Quem habita dentro do nosso coração? Não é Ele? Não é Jesus que veio morar dentro do nosso coração? Então as nossas decisões têm que ser tomadas e baseadas justamente naquilo que eu creio como convicção daquele que entrou no meu coração. Eu já não tomo mais decisões baseadas naquilo que é bom ou naquilo que aos meus olhos são bons, porque o que aqui estava sendo oferecido a eles não era nada algo ruim. A Bíblia vai dizer aqui que eram as iguarias do rei, e eu não acredito que esse rei comia qualquer coisa, eu não acredito que esse rei bebia qualquer coisa, mas não é porque é bom aos meus olhos que é bom para a minha vida. Então nós temos que entender justamente isso, que as nossas decisões têm que ser baseadas naquilo que o nosso coração crê, naquilo que o Senhor
colocou dentro do nosso coração, nas convicções que Ele nos colocou, e não decisões sendo baseadas por aquilo que os nossos olhos estão vendo. Aos olhos aqui do homem era bom. Talvez a mulher de Potifar, aos olhos de José, era bom, mas eles não tomaram decisões baseado pelo que era bom, mas a convicção e a certeza dela era por quem os influenciava a estar naquele lugar. Aos olhos era um lugar difícil para eles estarem, porque eles saíram do seu país. Para eles era um lugar impróprio para estar. Mas nem sempre o lugar impróprio é para nós tomar decisões impróprias. Eu acho muito lindo porque eles estão posicionados naquilo que eles acreditam. Era bom, é gostoso, poderia ser tudo isso, mas nada se compara a obedecer a voz de Deus dentro do meu coração, a ser influenciado pela voz de Deus no meu coração. Nada se compara a estar em paz nas decisões que é tomada. Nada se compara a ser influenciado pela voz do Espírito Santo dentro do nosso coração. Nada se compara. Tudo pode ser bom aos olhos, a ponto do chefe falar: puxa, né, mas é bom para vocês. Não, mas não é o que é bom, é o que é certo. Não é o que é bom, é o que é certo, é o que é correto. Então repare que eles tomam essa decisão baseada no seu coração, e é isso que nós temos que entender: quem habita dentro do nosso coração, a morada de quem nós somos. Será que as nossas decisões são tomadas pelo que o Espírito Santo fala no nosso coração? Ou será que são decisões tomadas por aquilo que eu estou vendo, por aquilo que é bom, por aquilo que é aos meus olhos? Então nós temos que ter esse discernimento, como esse jovem tiveram, tomar decisões baseada no coração, baseada naquilo que o Senhor nos dá como convicção dentro do nosso coração. E agora no versículo 9, vai falar: e Elohim, Deus, fez com que o chefe dos oficiais fosse bom para com Daniel e demonstrasse consideração por ele. Vem comigo lá em Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Achou aí? Olha o que está escrito lá: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que amam dos que foram chamados conforme o seu plano. Amém? Eu li o certo aqui, li. Nós usamos muito esse versículo, que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. E eu creio nisso. Tudo coopera. E repare que aqui há uma cooperação de Deus. Porque a Bíblia vai falar aqui que Elohim, Deus, fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso com eles. E aqui eu entendo que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus e busca obedecer a Deus, que busca estar em conformidade àquilo que Deus tem como confiança para a vida dele, para as posições que ele toma, para as decisões que ele toma, baseado e pautada no seu coração. Tudo coopera.
Então nós vemos aqui Deus movendo o coração desse oficial para ajudar, para cooperar com o propósito que Daniel tinha estabelecido como decisão no seu coração. Então aqui eu vejo, só que às vezes a gente quer a cooperação de Deus naquilo que Deus não falou, naquilo que é decisão minha, naquilo que é decisão fora do nosso coração, baseado naquilo que vemos, e nós pedimos, Deus nos ajuda. Não, Deus, não é isso que Deus está falando, são decisões aqui tomadas no coração dele, foram decisões tomadas a revogar tudo aquilo, aqueles manjares, aquilo que era servido do rei, foi uma decisão que eles tomaram, e as nossas decisões tem que ser justamente baseada naquilo que fala aos nossos corações, naquele quem fala nos nossos corações. Eu vejo esses rapazes sendo alguém que começou a influenciar esse oficial. Eles começaram a influenciar por aquilo que eles creram. Talvez aquele oficial, e eu não tenho dúvida, esse oficial deveria comer esses manjares. Esse oficial, ele deveria comer tudo aquilo. E eu imagino que ele falou, eu duvido que esses rapazes depois de 10 dias vão estar com o mesmo semblante, vão estar da mesma forma. Quando nós tomamos decisões baseadas no coração, baseada naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, é Ele que nos sustenta, é Ele que vai nos dar força, é Ele que vai manter as nossas vidas assim. Então eu vejo essa cooperação, eu vejo justamente, tudo cooperando para o propósito acontecer, para aquilo que foi tomado como decisão no coração desses jovens, desses 4 jovens ali. Pode deixar, eu ponho aqui, pode deixar lá. Aleluia. Senão vocês também vão morrer de calor aí. Então tudo coopera para esse bem. Tudo coopera para o bem daquele que toma decisões dentro daquilo que crê no seu coração, naquele que fala no seu coração. E no 10 vai dizer, todavia aquele mordomo advertiu a Daniel, dizendo, tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade, o rei poderá pedir a minha cabeça por vossa causa. Repare que aquele que serve o rei estava com medo do que podia acontecer com ele. Esse oficial estava com medo do que poderia acontecer com ele. Esse oficial, ele servia a esse rei. E quando nós servimos ou somos influenciados pelo mundo, sempre vamos ter medo do que vai acontecer. O que acontecia aqui? Esse oficial, ele era influenciado a fazer aquilo que o rei mandava. Aquilo que o rei mandava. Então ele era influenciado pelo mundo, por aquele que governa o mundo. E quando a gente é influenciado por as coisas do mundo, nós começamos a ter medo do que vai acontecer, do que pode acontecer. E hoje é tudo que nós vemos, pessoas que são influenciadas pelo mundo, pessoas que são influenciadas por aquilo que é falado nas TV, por jornais que não têm credibilidade nenhuma, pessoas ali com medo do que vai acontecer, e por isso não se posiciona, por isso são influenciadas pelo que está acontecendo no mundo.
Mas repare que esses jovens, pelo contrário, eles se manteram firmes naquilo que eles acreditavam. Por isso que eu comentei e falei que justamente isso, que por quem nós estamos sendo influenciados? Pelo mundo? Por aquilo que é falado nos jornais? Ou será que nós temos decisões dentro do nosso coração, como esses jovens têm? Como esses jovens têm dentro do coração dele? Amém? Então, quando a gente observa esse oficial sendo influenciado pelo mundo, ele sendo influenciado por aquilo que o rei daquele país queria, ele tem medo. Ele tem medo do que pode acontecer com eles. Será que muitos hoje não têm medo do que pode acontecer durante esse tempo? Será que muitos hoje não estão caminhando com medo do que vai acontecer lá na frente? Sendo que tudo o que está acontecendo já está biblicamente falado, já está justamente explicado na palavra de Deus. E muitos ainda são pegos como esse oficial, com medo do que vai acontecer, do que pode acontecer com ele, do que vai acontecer, e acabam, não se posicionando naquilo que eles creem. Esses jovens estavam fora do seu país, estavam fora daquilo que era princípio para a vida deles, fora daquele país que estipulou o princípio para eles, mas em nenhum momento eles se posicionaram fora daquilo que eles acreditavam. O que eu quero te explicar nessa noite é que nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós não podemos ser influenciados pelo que está sendo falado lá fora, porque nós cremos nesse Deus que nos cuida, porque nós cremos nesse Deus que faz cooperar tudo e todas as coisas para o nosso bem, quando nós tomamos as decisões baseadas no nosso coração, por aquele que mora dentro do nosso coração. Então, nós estamos enxergando pessoas com medo. O que vai acontecer agora? Como que vai ser? Sabe, quando você é influenciado pela palavra, e como eu comecei falando, uma influência total desta palavra, você acaba não tendo medo de tomar decisões, de tomar posições dentro dos ambientes que você está, mesmo que isso vá contra aquilo que o mundo fala. Hoje o que nós vemos são pessoas com medo sendo influenciadas, pessoas com medo de falar, de mostrar aquilo que creem, com medo muitas das vezes de patrão, com medo muitas das vezes do que pode acontecer com ele, e não tomam essas decisões, não são influenciadas pela palavra de Deus, e para ele sempre vai ser uma meia verdade, e uma meia verdade sempre vai ser uma mentira inteira. Então hoje nós temos que tomar essas decisões, baseada naquilo, ser influenciado totalmente pela palavra, ser influenciado totalmente, por completo. Se há um propósito nas nossas vidas, esse propósito passa por esse manual, esse propósito passa por aqui. Então não tem como você obedecer a metade, ou obedecer só aquilo que te convém, obedecer de uma forma que só você, que só a tua convicção. Eu até aceito a palavra de Deus, mas que tipo de aceitação a palavra te traz? Eu até aceito a palavra, mas eu não quero mudar. Então essa palavra não está sendo aceita, essa palavra não está te mudando, porque é muito claro aqui as decisões que esses jovens tomaram em um momento fácil. Em um momento fácil, me responda aí. Não era fácil as decisões que eles tinham que tomar aqui. É como tirar você daqui e te mandar para um outro país, cuja cultura é diferente, cujos métodos lá são diferentes, e lá você tem que mostrar realmente tudo o que você aprendeu aqui.
por exemplo, no Brasil. Ontem eu conversava com uma mulher que veio da Venezuela, e já fazia 4 anos que ela estava aqui. E essa mulher, né, ela falava do que estava acontecendo, o que aconteceu dela lá, do que aconteceu no país dela, e ela teve que vir para o Brasil, e ela teve que mudar algumas culturas dela, mas ela não muda a sua forma de falar, ela não muda a sua forma de... É bem visível que ela não faz parte desse país, é bem visível. Então, eu creio que é isso que aconteceu com esses jovens. Eles saíram do seu país, mas as origens continuaram. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Então, crendo nisso, nós se posicionando diferente daquilo que o rei desse mundo queria para esse lugar. Ele queria esses jovens, mas ele queria da sua forma. Ele queria que alguém os servisse, porque se você ler todo o texto aqui, ele busca alguém para ajudar dentro desse reino, mas ele, da sua forma, queria oferecer aquilo que para ele era bom. E será que quantos que não se corrompem desse jeito? Vem para a minha empresa aqui, né? Só tem que fazer algumas coisinhas diferentes aqui, aos olhos, e você vai ganhar, talvez até bem mais do que você está ganhando. E a pessoa vai, se corrompe. Por quê? Porque não crê. Porque não crê que aquilo que o Senhor nos dá já supre as nossas necessidades. Os manjares era bom, o vinho talvez fosse da melhor qualidade, mas nada se comparava àquilo que eles, a obedecer ao Senhor, nada se comparava àquilo que era obedecer ao Senhor. Então entenda comigo, você está nesse mundo, mas você não é desse mundo. Você não precisa viver com medo, se você não tiver certeza do que vai acontecer. Não seja influenciado por aquilo que o patrão manda. Não seja influenciado por aquilo que o mundo fala. Não seja influenciado, porque se você tem a convicção da palavra, se você tem a convicção de que tudo o que está acontecendo e que você está debaixo desta palavra, você vai ver que tudo vai cooperar para o seu bem. Amém? Aleluia. E a Bíblia vai, a partir do versículo 11 até o 16 lá, ele vai falar justamente, que durante 10 dias esses jovens, eles ficaram em jejum. Esses jovens só comeram as coisas que, não as coisas do rei, não os manjares do rei. Então, eles fizeram um jejum daquilo que o rei queria dar para eles. E não foi um dia, não foi 2, não foi 3, foram 10 dias. O problema é que nós queremos às vezes fazer o jejum de um dia, e já queremos que dê resultado, que mude totalmente a nossa vida. E a Bíblia vai dizer que foram só depois de 10 dias que eles foram testados. E como houve resultado na vida deles. E como houve um resultado positivo dentro desse jejum. O problema é isso mesmo, que às vezes a gente faz um dia de jejum e acha que vai mudar totalmente. A gente faz um dia de jejum e acha que já vamos alcançar todos esses benefícios que esses jovens, que Deus deu para eles. Sabe quando a gente tem esse encontro com Jesus, fazer ou se largar das coisas que o mundo nos oferece é natural, é normal. É normal separar um tempo de jejum justamente para alcançar, para fazer jus aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então 10 dias eles
ficaram em jejum dos manjares, das coisas do mundo. Às vezes a gente fica um dia, né? Já não vou assistir televisão, eu não vou fazer, e acha que está tão bom, né? Eu acho que, como eu comecei falando, Deus está procurando nesse tempo homens e mulheres que estejam dispostos a ser separados para cumprir, para não ser influenciado para aquilo que está acontecendo e até mesmo para o que está para acontecer. Eu creio que nesses tempos vão acontecer muitas coisas que se você não tiver baseado na palavra, você vai ser pego de surpresa. Então esses jovens, né, largam aqui esses manjares por 10 dias e se alimentam só daqueles legumes e vegetais que é lhes dado. E ali no 17 vai dizer: no caso destes 4 jovens, aprovou a Deus. Quem aprovou eles? O próprio Deus. Lhe abençoou com especiais sabedoria e inteligência, e toda a cultura e ciência, e Daniel ainda recebera algo a mais, sabia interpretar sonhos e todos os tipos de visões. Deus abençoa a Daniel. Eu creio que quando decidimos abrir mão e das influências do rei deste mundo, o próprio Deus nos abençoa. Então, o que eles fizeram aqui? Abriram mão de tudo aquilo, de toda a influência que o rei tinha. E quando nós largamos mão de ser influenciado pelas coisas desse mundo e vivemos influenciado por aquele que sabe e conhece o nosso propósito e que tem, né, a palavra para nos influenciar, é Ele mesmo que nos abençoa. É Ele que vem a prover todas as coisas. É Ele que aqui vem dar a sabedoria. É Ele que vem a abençoar. É isso que a palavra está falando aqui no 17. Deus começou a dar a eles sabedoria. Deus começou a dar a eles inteligência, discernimento daquele lugar. E eu creio que é bem isso mesmo, quando a gente se separa das coisas do mundo e começa a buscar as coisas de Deus, é o próprio Deus que nos abençoa, é o próprio Deus que vem a suprir as necessidades da nossa vida, seja ela espiritual, seja ela do que nós precisamos dentro da nossa casa. Mas houve aqui uma decisão desses jovens a não ser influenciado pelos manjares que o rei oferecia, o rei desse mundo. Sabe, tem muita coisa sendo oferecida pelo rei desse mundo, pelo século, pelo rei desse século. Tem muita coisa aí sendo, e muitas coisas que, como eu falei, teoricamente, seria bom aos olhos, mas para o coração não presta. Mas para aquele que tem o Senhor na sua vida, não presta. Talvez seja coisas boas aos olhos, mas não serve para aquele que caminha com o Senhor. Amém? E agora no 19 vai dizer: o rei conversou com eles e não encontrou ninguém que se comparasse a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Agora, aquele que queria influenciar começou a ser influenciado pelas decisões tomadas lá atrás. Aquele que
que ofertava coisas boas, viu que o que eles estavam fazendo era bom, enxergou. Sabe, quando nós não se corrompemos com aquilo que é nos ofertado, com aquilo que é nos oferecido, sabe, o rei vê em nós. O rei vê em nós. O rei provê em nós. E é Ele aqui quem nos exalta. É Ele quem vai nos exaltar após a nossa decisão. A decisão de não servir, para não se dobrar às coisas desse mundo. Amém? E caminhando ali para o final, o 21, assim Daniel permaneceu como oficial do rei, até o 1º ano de Ciro, o imperador. Aquele que veio como para ser escravo, agora é um oficial do rei, por não ser influenciado por aquele mundo, por as coisas que estavam acontecendo naquele país. Não foi fácil, eu acredito, aquela decisão deles, mas foi uma decisão dentro de um processo que levou a ser abençoado. Às vezes a gente toma decisões baseadas, como eu falei, naquilo que os nossos olhos veem, e não toma decisões baseadas naquilo que o Senhor nos fala, e a gente acaba sofrendo, penhando com tudo, e não entende por quê, e muitas das vezes é por ser influenciado por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós queremos. Sabe, a partir do momento que Jesus entra no nosso coração, todas as nossas decisões têm que ser baseado e tem que ser, como que é a palavra? Tem que ser, ter o aval dele. Tem que ser decisões, porque hoje já não é eu que vivo, mas é Ele que vive em mim. É Ele que vive em mim. Se é Ele que vive em mim, que habita em mim, que mora em mim, as decisões têm que ser deles para mim, porque é Ele que sabe lá na frente o que vai acontecer. O problema é que nós tomamos decisões a partir do momento daquilo que nós vemos, e a nossa visão aqui é muito limitada. A nossa visão aqui é muito pequena perante aquele que é soberano, que já sabe todas as coisas, mas nós insistimos em tomar decisões baseado naquilo que nós vemos. Esses jovens não foram influenciados por aquilo que estava acontecendo, e pelo contrário, a Bíblia vai dizer aqui no final que eles foram alguém que foram influenciadores. E ao caminhar em todo o livro de Daniel, nós vemos em nenhum momento eles se corrompendo. Muda rei, muda oficiais, mas eles continuavam baseado naquilo que eles acreditavam, naquilo que um dia foi influência para a vida deles, eles manteram. Será que hoje muda governo, muda prefeito, muda isso, e a gente muda de posição? Tomamos decisões baseadas naquilo que nós vemos, mas não decisões baseadas naquilo que o Senhor nos fala. Somos influenciados pelo mundo e tomamos decisões, às vezes baseadas naquilo, e depois se arrependemos. Depois ficamos tristes, achamos que o Senhor não quer nos abençoar, mas as nossas decisões são mundanas. Nós falamos que temos dentro do nosso coração a convicção de que o Espírito Santo, que Deus mora dentro de nós, mas as nossas decisões são baseadas por aquilo que os outros falam, são baseadas por o que está acontecendo no mundo. Quantos hoje estão vendo o que vai acontecer para tomar decisões? Sabe, tem que
haver uma convicção dentro do nosso coração, uma certeza de quem nos influencia, de quem, por quem nós somos influenciados, por quem nós acreditamos. Nós estamos aqui nessa terra para ser influenciadores e não ser influenciados. Esses jovens foram alguém que foram influenciadores na sua geração. E como eu falei, Daniel, você vai ler todo o capítulo. Eles sempre manteram a sua posição. Tem que ir para a cova? Eu vou. Tem que ir para a fornalha? Eu vou. Mas eu não mudo o que eu acredito, no Deus que eu acredito. Eu não mudo, eu não sou influenciado, tem que ir, eu vou. Porque se Ele quiser, Ele vai me livrar. Se Ele quiser, Ele vai me livrar. Sabe, às vezes não precisa nem uma cova do leão, não precisa nem uma fornalha. Só falar, ó, você pode ir, vou te mandar embora. Não, o que tem que fazer para mim não ser mandado embora? E às vezes vem uma proposta, muitas das vezes indecorosa. Muitas das vezes as propostas não são boas, mas alguém que está mantido, que está sendo influenciador, mesmo que aquele que quer que você faça a coisa errada, ele vai enxergar em você o Deus que você serve, e a partir daquilo, dessa convicção desse Deus que você serve, não é ele que vai te influenciar, é você que vai influenciar ele. É você que vai mostrar para ele que o que ele está fazendo não é certo. Se mantenha firme naquilo que você crê. Se mantenha firme, que a cada dia essa palavra traga ainda mais convicção, certeza, que a cada dia você seja mais influenciada por ela, que não haja na tua vida essa meia verdade, mas que essa palavra seja uma verdade por completa dentro do teu coração, a ponto de você dizer, tem que ir para a fornalha, eu vou, mas eu não mudo no que eu acredito, eu não me corrompo, eu não vou me corromper. A proposta pode ser boa, pode, mas se Deus falou, não vá, não vá. Se Deus falou, não faça, não faça, não seja influenciado por aquilo que os teus olhos veem. Seja influenciado totalmente pela palavra de Deus, e que essa palavra todos os dias venha te dar, e ela vai te dar a direção para aquilo que é certo e o que é errado. Às vezes a gente quer porque quer falar ou fazer do nosso jeito, mas quando nós fazemos do nosso jeito, nada acontece, nada flui, nada coopera, porque é a nossa vontade e não é a vontade dele. Eu confesso para você que o que eu tinha preparado não era aqui, mas eu aprendi a obedecer. E eu quero crer que da minha forma eu consegui passar para você o que é ser influenciado e o que é ser um influenciador. E que Deus possa acrescentar no teu coração tudo aquilo que eu não pude transmitir, que continue a queimar no teu coração tudo aquilo que o Senhor ainda tem. Que você possa, assim como esse jovem, ter discernimento, ter sabedoria, ter inteligência para você tomar as tuas decisões, baseado naquilo que você crê, naquilo, no Deus que você crê, no Deus da palavra, na palavra de Deus. Se coloque em pé.